Bom dia. O nosso trabalho ele vai falar da análise de habilidade, de estabilização e controle postural em crianças em idade escolar, tanto com desenvolvimento motor normal ou com portadores de paralisia cerebral. No intuito da gente melhorar esses conhecimentos que a gente adquiriu na unidade 2, o objetivo desse trabalho era realizar atividades que abordassem habilidades de manipulação e estabilização de grupos distintos. Nesse trabalho, o enfoque foi restringido somente à habilidade de estabilização, e o grupo escolhido para essa aplicação da atividade foi crianças da educação infantil entre 4 e 10 anos com desenvolvimento motor normal ou afetados por uma paralisia cerebral. Esse estudo foi embasado por 2 artigos científicos originais e uma revisão de literatura, todos eles publicados nos últimos 5 anos e retirados do portal periódico CAPES. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre o que cada um desse artigo tem importante e um pouco sobre o que é que a gente fez na nossa atividade anterior. Relembrando um pouco a nossa atividade proposta na unidade 2, nossa proposta era um cabo de guerra que foi realizado no vídeo dos índios, presente nos Jogos Indígenas que aconteceram em Palmas, e a dinâmica era o cabo de guerra, certo? Nessa atividade existe a predominância de 2 habilidades básicas, de estabilização e controle de objetos. No decorrer da atividade, a habilidade de puxar está intimamente ligada ao controle da corda e manipulação da mesma. É importante notar que a locomoção também está presente, mesmo em menor grau. No momento que os indivíduos que perdem nessa disputa do cabo de guerra, eles apresentam locomoção. Essas habilidades escolhidas podem ser classificadas como básicas, fechadas, seriadas, com locomoção, com manipulação, ambiente estável, sem variabilidade de ação. No que diz respeito às funções delimitadas por Heine e Hildebrand, podemos perceber que a atividade observada no vídeo apresenta a integração de 3 delas. A função sensível, com a percepção consciente das diferentes reações do corpo às cargas, a tensões e descontrações, ao sentir o contato com os solos diferentes, a função social, observada no trabalho em equipe e no relacionamento entre eles, e a função instrumental, quando o movimento é moldado pela utilização de objetos. Partindo para a nossa primeira atividade proposta, antes dessa unidade, a nossa amostra era um grupo de 12 crianças de educação infantil entre 4 e 6 anos. Elas são ativas, gostam de correr, pular, mas uma delas não anda, tem paralisia cerebral, mas entende muito bem as instruções. Apesar de não correr, esta criança é muito participativa e não aceita ficar de fora de nenhuma atividade. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente leva dessa informação é a idade, 4 a 6 anos. Para a gente agir em cima dessa atividade, a gente precisa envolver uma atividade lúdica. Um exemplo disso, a gente poderia utilizar Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau. Como seria esse cabo de guerra para esse pessoal? A gente teria que motivar, fazer algo que estimulasse eles para querer participar do cabo de guerra. E a atividade lúdica seria fantástica para isso. Vamos supor, se a gente coloca o Lobo Mau no ponto dessa corda e a Chapeuzinho Vermelho está na frente dele, uma criança seria chamada para tentar puxar esse Lobo Mau e impedir que ele pegasse Chapeuzinho Vermelho. Seria combinado que essa pessoa que fosse o Lobo Mau pegasse a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, quando tivesse só com uma criança. O que é que isso iria estimular? O profissional da educação física deixaria claro que poderia, quantas crianças quisessem, se juntar para ajudar a puxar o Lobo Mau. O que é que a gente estaria trabalhando com enfoque nesse grupo? O lado da cooperação. A gente deixaria claro que existe o lado lúdico para que a gente estimule a criança a participar, mas o objetivo seria envolver as crianças numa atividade de habilidade básica, de controle de objeto e estabilização e equilíbrio, e em compensação envolvendo um outro lado que é importante para o profissional, que é que elas se juntem, que elas juntas conseguiriam puxar esse Lobo Mau e impedir que ela pegasse esse Chapeuzinho Vermelho. Falando agora um pouco sobre os artigos que a gente pesquisou e como eles poderiam influenciar naquela nossa primeira atividade, o primeiro artigo é o controle postural em crianças com paralisia cerebral e desenvolvimento típico. Ele foi retirado da revista de Neurociências, é um artigo original
classificado no Qualis como B1 e é do ano de 2015. O autor principal é Leonardo George Victório Vitor e Lilian Gerd Gittel. O objetivo desse trabalho era verificar o comprometimento do controle postural em crianças com paralisia cerebral. Foi feita uma amostra de um grupo de crianças de 64 crianças e elas foram divididas em 4 grupos. Uma com 5 e 6 anos, outra com 7 e 8 anos, outra com 9 e 10 e o grupo 4, que era qualquer criança com paralisia cerebral nesse intervalo de idade. Foi feita uma avaliação através da escala de equilíbrio pediátrica, o teste de alcance e a plataforma de força. O que é que a gente pode observar desse trabalho que foi mais importante? Cada etapa do desenvolvimento motor, ela corresponde ao surgimento de novas habilidades e à melhoria do seu desempenho. Isso pode ser exemplificado, por exemplo, pela aquisição da posição bípede, que ela é difícil e ela é alcançada por volta do 1º ano de vida, de acordo com alguns artigos e alguns estudiosos, certo? No entanto, nem toda criança se desenvolve normalmente e algumas delas podem apresentar interferências que podem ser resultantes de lesões no processo de maturação, como, por exemplo, a paralisia cerebral, que desencadeia algumas anormalidades nos sistemas, como algumas alterações de tônus muscular, dentre outros. Alguns testes funcionais, em sua maioria, identificam a existência do déficit de equilíbrio, mas não podem determinar sua magnitude. A avaliação ideal deve fornecer dados quantitativos e qualitativos por medidas de computador, como, por exemplo, a plataforma de força. Como conclusão desse estudo, o que é que a gente tirou? Ao realizar o teste desses avanços, as crianças com paralisia cerebral apresentavam menor amplitude de movimento de ombro, que era contrabalanceado pelos movimentos compensatórios de tronco, para obter maior alcance. Tal compensação desafia ainda mais o equilíbrio, pelo fato do centro de gravidade ser retirado da base de suporte. O que é que a gente entende como conclusão desse trabalho? Que o professor de educação física, na hora de realizar a atividade, ele tem que entender que é natural que a criança de paralisia cerebral não terá o mesmo equilíbrio que as crianças normais. Dessa maneira, ele deve se preocupar com a inclusão na criança nessa atividade, de maneira que ela possa realizar a atividade da melhor maneira possível. Nosso segundo estudo procurado e estudado é uma revisão de literatura. Ela se chama Posturografia na Análise do Equilíbrio em Crianças com Paralisia Cerebral. É uma revisão de literatura, foi publicado na revista Fisioterapia e Pesquisa e ela recebe o B2, segundo a avaliação do Qualis, e foi publicado no ano de 2013. Seus autores são Guilherme Henrique Lopes Ramos e Ana Cristina de Davi. Crianças com essa paralisia cerebral ela apresentam menor equilíbrio postural pelo comprometimento de funções motoras, como foi visto nesse artigo passado que a gente acabou de explicar. Mas ele tem poucos estudos utilizando plataforma de força como instrumento de precisão nessa avaliação. Então, o objetivo dessa literatura foi identificar artigos publicados que utilizaram essa avaliação em crianças com paralisia e analisar outros protocolos e parâmetros utilizados. O que é que a gente tem de mais importante nesse estudo? Foi demonstrado que crianças com desenvolvimento típico apresentam melhor controle postural dessas crianças com paralisia cerebral e conseguem, obviamente, ter melhor equilíbrio, que é uma das conclusões que foi vistas no artigo passado. Mas um ponto interessante nesse artigo é o seguinte: em virtude de alterações de equilíbrio e de comprometimento motor global, grande parte dos indivíduos com paralisia cerebral permanece boa parte do seu tempo sentados, como eu estou agora. E dessa maneira participam de atividades da vida diária. Todas as atividades diárias deles são basicamente sentadas. E por causa disso, eles não possuem uma capacidade para permanecer em pé, já devido também à sua deficiência, né, que eles apresentam. E mesmo que eles possuam essa capacidade de permanecer em pé, eles apresentam melhor desempenho quando estão sentados, ou ainda porque ocorre um aumento de gasto energético em posição em pé, certo? Então, o que é que a gente leva disso para a nossa informação da nossa atividade básica inicial?
cabe ao educador físico perceber que, mesmo que a criança que apresente a paralisia cerebral, segundo esse estudo mostra, ele vai ter melhor desempenho sentado. Então, mesmo que eu pudesse colocar essa criança com paralisia cerebral em pé, tentando incluí-la na atividade, seria pior. Quando eu poderia colocá-la, por exemplo, na cadeira de roda, tracionando, fazendo força, ajudando as outras crianças a estarem puxando esse lobo mau, ou então se ela só tivesse na parte de trás, tracionando sua cadeira, servindo também como um peso a mais para puxar esse lobo mau, permitindo sucesso na atividade. Nosso terceiro e último artigo é a influência do gênero no equilíbrio postural de crianças com idade escolar. Ele foi publicado na revista Cefac, é avaliado no Qualis como B1, é um artigo original do ano de 2013. Seus autores são Rudy Faco Alves, Ângela Garcia Rossi e Luiz Fernando Cuozo Lemos. Qual que era o objetivo desse trabalho? Avaliar a relação entre o gênero e o nível de desenvolvimento dos sistemas responsáveis pelo equilíbrio postural em crianças de 6 a 10 anos de idade. Foi composto um grupo de 282 crianças, dividida em 3 grupos, geral, meninos e meninas, feminino com 146 crianças e o masculino por 136 crianças. A ideia era perceber se havia alguma diferença em relação ao gênero em diversos testes de equilíbrio que foram realizados. Como conclusão desse trabalho, percebeu-se que o equilíbrio postural das meninas foi melhor do que o dos meninos, mas ambos os grupos tiveram valores inferiores aos considerados normais em adultos, indicando que a maturação neuronal dos sistemas responsáveis pelo equilíbrio postural ainda não está completa. O que é que a gente leva de importante desse trabalho como profissional de educação física? Apesar desses valores terem apresentado uma diferença entre meninos e meninas, é importante que o profissional perceba que deve ser tratado um grupo como inteiro, mas que caso haja uma diferença, um melhor desempenho, uma melhoria, por exemplo, por parte das meninas em determinada idade, por exemplo, é algo normal. É algo normal em relação à maturação dos sistemas que podem acontecer como um para outros, mas que também não é regra. Por exemplo, não é esperado, não é regra que em todo grupo que um profissional de educação física vá trabalhar de 6 a 10 anos, envolvendo meninos e meninas, as meninas vão apresentar melhor desempenho, seja como melhor equilíbrio, como inúmeras outras habilidades. Então é importante que o profissional de educação física observar e saber lidar com diferentes grupos envolvendo meninos e meninas e de idades diferentes, mas sabendo respeitar os graus de maturação e desenvolvimento de cada organismo individualmente.